Olá pessoal, meu nome é Fred Akira Koriyama, sou engenheiro da Trox, trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a linha de expansão direta, mais focado na linha de produtos Split, que a Trox vem desenvolvendo aí desde 2015. Dividi essa apresentação em 4 partes para ter uma lógica de entendimento. O primeiro ponto vai ser uma noção básica sobre sistema de expansão direta, depois linha de splitão Exodus TST, linha de splitão Inverter Exodus TSI e alguns tópicos sobre instalação dos produtos. Bom, o sistema de expansão direta possui 4 componentes principais: o compressor, dispositivo de expansão, seja uma válvula de expansão eletrônica, termostática, um actuator, um capilar, etc. e tal. Um condensador, que é um trocador de calor, e um evaporador, que também é um trocador de calor. O compressor é o coração do sistema, ele trabalha somente com vapor. Existem diversos tipos de compressor: compressor recíproco, com biela e pistão, compressor rotativo, que são de baixas capacidades, compressor tipo scroll, que é o modelo de compressor que utilizamos na nossa linha de produtos, compressor tipo parafuso, compressor com mancal magnético e outros tipos de compressores. O compressor scroll é formado por 2 helicoides que ficam na câmara de compressão, na cabeça do compressor. O fluido refrigerante é succionado pela tubulação de sucção, comprimido pelo helicoide, descarregado para o trocador de calor. O compressor ele tem um motor interno, onde tem um pescador de óleo. Embaixo do compressor tem um óleo de lubrificação do compressor. Alguns compressores possuem visor de óleo, onde você pode verificar o nível do óleo, se ele está retornando bem do sistema para o cárter do compressor. E você consegue verificar também a presença de líquidos dentro do compressor, que não é uma coisa muito boa. Ele pode danificar o compressor. Outro componente é o dispositivo de expansão. Na figura está sendo mostrada uma válvula de expansão termostática e uma válvula de expansão eletrônica. A função da válvula de expansão é alimentar com a quantidade correta o trocador de calor evaporador com fluido refrigerante. Outros 2 componentes do sistema são o trocador de calor condensador ou evaporador. Na figura vocês podem ver o trocador de calor de um chiller, que pode ser um shell in tube, um tube in tube ou um trocador de placas. Aqui um trocador de calor tipo cobre e alumínio, que é bastante usado em sistemas de água gelada e expansão direta também. E essa é uma serpentina tipo microcanal, que lhe dá alta eficiência na troca e baixa carga de fluido refrigerante. Bom, esse é um sistema com alguns componentes básicos que eu já tinha comentado. E aqui é uma instalação típica com a unidade condensadora para o lado externo e a unidade evaporadora para o lado interno, e a tubulação de interligação das máquinas. O condensador e o compressor ficam na unidade externa, na unidade condensadora, e o evaporador e a válvula de expansão na unidade evaporadora, na unidade interna. Alguns componentes como filtro secador, visor de líquido, válvula solenoide e outros componentes ficam instalados na linha. Bom, um pouco mais técnico agora. Esse é um diagrama de pressão e entalpia, ou chamado de diagrama de Mollier. Cada fluido refrigerante tem seu diagrama. Fora do domo a gente tem o fluido refrigerante no estado líquido. Dentro do domo uma mistura líquido e vapor. Desse lado direito somente vapor. Eu tinha falado anteriormente que o compressor só trabalha com vapor, então ele está neste ponto aqui. Esse é o circuito de refrigeração, compressor nesta linha aqui, com sua eficiência isentrópica. Essa linha ele pode pender mais para o lado direito, dependendo da eficiência do compressor. Essa linha superior
é a unidade condensadora, é a troca na serpentina. Deste ponto até a linha de saturação você tem o que chamamos de dessuperaquecimento. Dentro do domo, a condensação do líquido. E nesse ponto, o subresfriamento. Este ponto é a expansão do fluido, adiabática, você não tem troca de calor. Essa linha é a evaporadora. Neste ponto, o fluido está 100% vapor e você tem um superaquecimento antes de ir para o compressor. Agora falando um pouquinho mais sobre o produto, o Splitão Exodus TST. É uma unidade condensadora com 2 compressores independentes, fixos. São 2 capacidades de condensadora, 65 kW e 85 kW nominal. Seria 18 e 24 TR nominal. Sempre com fluido R410A. Bom, a unidade condensadora tem 2 compressores fixos de última geração, sempre fluido refrigerante R410A, alta eficiência devido à serpentina microcanal, que promove alta eficiência, alta capacidade e baixa carga de refrigerante. São 2 ventiladores axiais de baixo nível de ruído. Como opção, controlador microprocessado e também uma IHM para interface com o usuário. Apesar de termos só 2 unidades condensadoras 18 e 24 TRs, temos algumas combinações possíveis para esse tipo de equipamento, podendo ser uma unidade evaporadora com uma unidade condensadora, 2 unidades evaporadoras para uma unidade condensadora, uma unidade evaporadora para 2 unidades condensadoras. São capacidade 18 TRs, 24 TRs, 36 TRs, 42 e 48 TRs. Esse é o campo de aplicação do split. A unidade interna de 19.4 a 26.7, retornando para a evaporadora. E a unidade externa, que é a condensadora, de 19.4 até 46 graus externo. Se for fornecido com controlador, pode ser fornecido também com controle de condensação. Aí a temperatura de entrada pode ser menor, até 10 graus. Bom, alguns dados técnicos da unidade condensadora, como eu havia falado. 2 capacidades, 65 e 85 kW. Serpentina tipo microcanal. As 3 tensões de alimentação, 220, 380 ou 440 volts. Sempre fluido R410A. São 2 circuitos, 2 compressores, um compressor cada circuito. Compressor tipo fixo e scroll. Capacidade pode variar de 0, 50 a 100% da sua capacidade total. São 2 ventiladores axiais e suas dimensões aparecem aqui embaixo, são otimizadas. Vocês podem ver que a profundidade das 2 unidades são iguais, 879 mm, podendo passar por uma porta industrial. Alguns dados técnicos da unidade evaporadora. Aqui eu estou mostrando 4 capacidades, 7,5, 10, 15 e 20. Esse modelo ICV-H, ele possui um gabinete perfil de alumínio com capa plástica, um painel tipo sanduíche com poliuretano expandido, sendo para o 7,5 e 10 com parede dupla de 15 mm de espessura, e para o 15 e 20 TRs, 25 mm de espessura. Alguns itens padrão e opcional do Splitão TST. Na parte elétrica, proteção de sequência e falta de fase, é um item padrão do equipamento. Termostato é padrão. Controlador lógico programável é um opcional. Chave seccionadora na condensadora é um opcional também. Proteção anti-ciclagem do compressor é padrão. Para a linha de refrigeração, compressor padrão.
pressostato de alta e baixa, válvula de expansão termostática, filtro secador são padrões, visor de líquido, válvula solenoide são acessórios instalados em campo, a válvula de serviço é padrão, aquela válvula Schrader para leitura de pressão, resistência de cárter sempre padrão, e o controle de condensação é opcional só quando o controlador é fornecido. A unidade padrão evaporadora sempre parede dupla com filtro G4, podendo ser fornecido com filtro M5 também. Ventilador Sirocco padrão. Como opcional, pode ser fornecido com gabinete tipo TKZ, com ventilador Limit Load, Plenum Fan, recuperador de calor e etc. e tal. Agora a linha de splitão inverter Exodus TSI é uma unidade condensadora compressor inverter, tem seu funcionamento suave, tem baixo consumo energético, controle de condensação padrão, sistema Auto Protect Smart System, que impede danos ao compressor devido a problemas de instalação. São diversos sensores no equipamento que protegem o compressor. Ele pode ser conectado ao BMS do cliente e futuramente vai estar preparado para funcionar com a internet das coisas. É um equipamento de fácil instalação e fácil manutenção e fácil operação também. Com alguns detalhes técnicos da unidade condensadora inverter, são duas capacidades, 6 TR e 7,5 TR nominal, sempre com fluido R410A, as três tensões de alimentação, 220, 380 ou 440 volts. O gabinete em aço galvanizado pintado, serpentina na condensadora, cobre e alumínio, o ventilador com baixo nível de ruído e controle de condensação padrão. Compressor com variação de velocidade através de um inversor de frequência, e o painel elétrico e o compressor têm acesso fácil pela parte frontal. Bom, a unidade evaporadora do TSI tem o mesmo chassi da evaporadora do TST, nesse caso tamanho 6 e 7,5 TR. Tem algumas informações técnicas da unidade evaporadora. Ela, apesar de ter unidade padrão, a gente consegue customizar ela de várias formas, seja com ventilador Sirocco, Limit Load e com qualquer outra característica técnica. Alguns itens padrão e opcional do TSI. Proteção de sequência e falta de fase é padrão no equipamento. Programação horária é padrão. Controlador microprocessado é padrão. Chave seccionadora na condensadora é um opcional. E proteção anticiclagem é padrão da condensadora. Na linha de refrigeração, compressor, pressostato de alta e baixa, válvula de expansão e filtro secador são padrão. Visor de líquido, válvula solenoide e válvula de bloqueio na sucção são opcionais e instalados em campo. A válvula serviço tipo Schrader, resistência de cárter, controle de condensação e válvula de bloqueio na linha de líquido são padrão do equipamento. A unidade evaporadora sempre com parede dupla com filtro G4, podendo ser fornecido com filtro M5 e ventilador Sirocco como padrão. Sob consulta, gabinete tipo TKZ, ventilador Limit Load, Plenum Fan, recuperador de calor, umidificador, atenuador de ruído, resistências elétricas e baterias de filtro e caixa de mistura. Essas são as combinações de evaporadora e condensadora. Condensadora de 6 com unidade evaporadora tipo ICV, podendo ser fornecido também com o TKZ43, uma aplicação especial, por exemplo, uma sala limpa, que é a capacidade de 7,5 TR, unidade condensadora com evaporadora ICV e com aplicação especial um TKZ modelo 50. O campo de aplicação é parecido com o do TST, porém, como tem o controle de condensação padrão, temperatura externa, ele pode chegar até 10 graus ambiente. Bom, resumindo então, na linha de split temos o splitão TST com compressor fixo,
nosso modelo standard com uma placa CLO para temporização do compressor, termostato tipo eletrônico com 1, 2 ou 4 estágios, dependendo da combinação, modelo com CLP que é um opcional, controle de condensação, supervisório, leitura de dados através da IHM, etc. Como opcional da unidade condensadora, chave seccionadora, visor de líquido, válvula solenoide, etc. Temos também um splitão TSI, compressor inverter, CLP incorporado, ele é padrão, controle de condensação padrão, podendo conversar com o supervisório do cliente, leitura de informações do equipamento na IHM da condensadora, e os opcionais, chave seccionadora, visor de líquido, válvula solenoide, etc. Bom, aqui essa figura mostra um pouco da diferença entre o compressor fixo e o inverter, seria o TST e o TSI. O compressor fixo ele funciona dessa forma, o compressor liga, atinge o set point, ele desliga, depois ele liga novamente e assim por diante. O compressor inverter ele parte na sua rotação máxima, normalmente quando você parte o equipamento, a diferença entre a temperatura ambiente e o set point é grande, então ele parte na sua frequência máxima. À medida que ele se aproxima do set point, ele vai reduzindo sua frequência, baixando a capacidade até se estabilizar. Por essa razão, o modelo inverter pode dar uma economia de energia de cerca de 30% no ano. Bom, algumas diferenças a mais do compressor inverter e do fixo. O modelo inverter tem sua modulação de carga e o modelo fixo ele é escalonado, ele liga e desliga. A unidade inverter ele tem uma perda de energia no inversor na casa de 5%. O modelo fixo não tem inversor de frequência. A unidade inverter da Trox indicado para instalação com apenas uma unidade por sala. E a unidade fixa indicado para instalação com várias unidades atendendo o mesmo ambiente. A unidade inverter o controle de condensação sempre. E a unidade fixa, o controle de condensação é um opcional indicado quando a temperatura ambiente é menor que 19 graus. Vou falar um pouquinho agora sobre instalação das unidades. Bom, a unidade splitão, tanto inverter como fixa, ela sempre é enviada com manual de instalação, operação e manutenção, e todas as informações e recomendações de instalação estão nesse manual. A unidade condensadora é sempre para instalação externa, não pode dutar o ventilador, não pode enclausurar a unidade, ficar atento às áreas livres de instalação que constam no manual, seleção de tubos de cobre conforme comprimento equivalente à distância entre a unidade condensadora e evaporadora, instalação do termostato ambiente, dreno da bandeja evaporadora, sempre colocar o sifão, trabalho de soldagem, sempre evitar umidade nos tubos de cobre e sempre soldar com fluxo de nitrogênio para evitar a formação de óxido de cobre. Depois de realizar o trabalho de soldagem, fazer o teste de estanqueidade, a gente sempre recomenda utilizar um detector de vazamento eletrônico. Depois do teste de estanqueidade, fazer o vácuo, sempre fazendo a leitura do nível de vácuo, tanto da linha de alta como de baixa. A carga de gás sempre com o cilindro de cabeça para baixo, a carga de gás pela linha de líquido e a carga adicional pela linha de sucção. E sempre fazer o balanceamento, medição de superaquecimento e subresfriamento. Bom, assim finalizo a videoaula sobre expansão direta, linha split da Trox. Espero que tenha sido um momento de aprendizado para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição através dos canais de venda ou acesse nosso site www.troxbrasil.com.br. Obrigado.